Oi, gente! Começando mais um episódio aqui no Colmeia versão Conebra. E agora nós vamos conversar com Marcos Freitas. Marcos, eu quero primeiro te agradecer pela oportunidade de ter sua presença aqui com a gente e te agradecer também por estar aqui na nossa cidade, trazendo vários insights e conhecimentos para o Conebra. Nas suas redes sociais, você fala muito sobre mentalidade, resultado, e eu queria começar esse bate-papo te perguntando o que que realmente faz a diferença na vida de um empresário? Se é o trabalho árduo, se é a disciplina? Eu acho que o que faz a diferença na vida de um empresário, de uma empresária, é ele entender realmente o porquê que ele faz as coisas. Por que que eu estou perguntando isso? Por que que eu estou falando isso? Tem muito empresário e empresária que sai de casa para buscar o dinheiro, consegue o dinheiro, mas está perdendo a família, está perdendo a saúde, está perdendo o sono, está perdendo a vida. E eu, com 45 anos de idade agora, eu começo a entender coisas que com 20, com 30 eu não entendia, que é o que realmente importa. A minha empresa, ela tem que me servir, ela tem que me trazer dinheiro, mas ela não pode sequestrar ou roubar coisas que são importantes da minha vida. Eu conheço muitos empresários que são bilionários financeiramente, mas são miseráveis em relação à saúde, ao aspecto familiar. E isso eu mudei de uns 5 anos para cá, quando eu comecei a entender mesmo. Quando o cara entende isso, as coisas começam a fazer mais sentido e encaixar. E você falou que de alguns anos para cá que você foi entender, mas se a gente pudesse pensar assim, qual que foi o ponto de virada para essa mudança na sua mentalidade? O grande ponto de virada na minha vida e na minha mentalidade foi há 5 anos na Covid. Eu era muito estressado, era workaholic, viciado em trabalho e peguei uma Covid. E eu tinha problemas no pulmão. Eu fui internado, fui desenganado, praticamente. E enquanto eu estava internado ali, eu não pensava em boleto, eu não pensava na empresa, eu não pensava em cliente. Eu só lembrava da minha família. E quando eu voltei diferente. Eu percebi que muito tempo da minha vida eu trabalhei para a empresa. E que quando eu voltei, eu comecei a trabalhar para minha família de verdade. Passei a ter mais tempo, mudei de cidade, desfiz sociedades, eu organizei a minha vida de uma maneira absurda e tudo fluiu muito bem. Perdi 30 quilos, ganhei mais dinheiro, minha empresa cresceu, mais funcionários, mais clientes, casamento melhor, veio um filho novo e a vida aí está bem melhor. Maravilha, equilíbrio, né? Equilíbrio. Apesar de eu não acreditar muito no 100% do equilíbrio, mas sim, buscar ao máximo o equilíbrio, sim. Eu acho que a vida do empresário, do empreendedor é igual o equilibrista de pratos, né? Roda um aqui, Ai, o outro pega outro. vira, aí e assim a gente vai se equilibrando. E você fala muito também sobre consistência. E por que que você acha que a maioria desiste antes de ter resultados? O brasileiro ele é muito imediatista. Tu pega aí Tigrinho e Bet, 2 empresas que cresceram absurdamente, porque caracterizam o imediatismo do empresário. E tem muita gente na internet ensinando coisas que não são verdades, que você vai ficar rico em pouco tempo, ou que a sua empresa vai ter muito sucesso se você fizer algo ali em 3 dias. Só que o crescimento de uma empresa, ele é a longo prazo, ele não é um sprint de 100 metros. Então você precisa ter consistência. Só que consistência é diferente de insistência. Tem muito empresário insistindo em coisas que não funcionam, insistindo em sociedades falidas, insistindo em produtos que não giram, insistindo em equipes que não rodam, e a consistência é outra coisa. A consistência é você continuar, mas melhorando com intensidade para conseguir ter grandes resultados. E como identificar esse ponto mesmo ali da insistência? Porque às vezes a pessoa está tão imersa e apegada e talvez em valores que investiu numa empresa, né, em conhecimento, na própria equipe, como você disse. Como que essa pessoa consegue identificar e diferenciar essa consistência da insistência? Perfeito. É muito fácil, muito simples. Como é que você identifica se você está insistindo em algo que não funciona? Analise o resultado. Qual é o resultado que essa equipe está me dando? Qual é o resultado que esse produto está me dando? Qual é o resultado que essa sociedade ou que esse mercado está me dando? Se eu não analisar friamente o resultado, eu vou continuar fazendo por fazer. E muitas vezes o ego, o orgulho, ele prende a gente. E ele faz com que empresários que têm negócios que não funcionem, eles continuem insistindo. E aí um rombo financeiro que era de 1.000, virou 10, virou 100, virou 1 milhão, virou 10 milhões, porque ele insistiu em algo que não funcionava.
E é muito importante ter esse ponto de equilíbrio aí nesse quesito, né. Uma das coisas que você fala também é sobre o empresário que às vezes busca muito motivação. E essa motivação, eu acredito que ela é necessária, mas quando que você acha que ela corrompe ali em algum lugar também o contexto da disciplina? É. Tem muita gente procurando motivação, né? Sair energizado, sair feliz, mas energia e felicidade não paga conta. Motivação de empresário é boleto pago. Motivação de empresário é ter uma equipe competente. Motivação de empresário é cliente feliz. Então, empresário não tem que buscar motivação. Empresário tem que buscar ter resultado. Empresário tem que buscar ter uma empresa que gera mais caixa, ter uma equipe mais eficiente, ter mais processos organizados, porque motivação a gente já tem. Ela vem de dentro. Porque se a gente não entender o tipo de motivação que nós precisamos, a gente vai continuar procurando esse uhul, essa felicidade, mas sem saber realmente como construir uma empresa de alta performance. E para aquele empresário que às vezes está ali patinando, tentando, buscando essa motivação, e aquele que tem uma liderança de sucesso, que realmente entendeu, se destacou na vida, o que que você acha que realmente essa pessoa que tem uma liderança de sucesso, o que que ela entendeu? Qual que foi o grande lance ali para ela ocupar esse espaço? Excelente pergunta. O que o empresário de sucesso tem que o empresário de insucesso tem também? Tá? O de sucesso tem isso e o de sucesso tem isso. O empresário de sucesso ele é mais humilde, ele pede ajuda, ele pergunta, ele contrata consultoria, ele contrata gestores, ele é menos centralizador, ele estuda, ele aplica, ele mede. O empresário de insucesso, ele é mais orgulhoso, ele não pede ajuda, ele não confia em ninguém, tudo está na cabeça dele, ele culpa o Brasil pelo seu insucesso, mas ele esquece que no Brasil, no mesmo segmento, tem gente que ganha mais dinheiro do que ele. Então, acho que essas são as principais diferenças do empresário que tem sucesso real para aquele empresário que não tem resultado. E dentro desse contexto também, quando a gente fala de competitividade, como que você enxerga esse posicionamento para que haja sucesso e para que esse empresário, a empresa, o negócio dele sejam vistos? Legal. Todo mundo tem muito concorrente. Qualquer segmento tem muito concorrente. Mas, por outro lado, o Brasil tem 220 milhões de consumidores. Se você parar para pensar, o empresário que está assistindo a gente aqui, quantas pessoas ou empresas não compraram de você na semana passada? Olha o tamanho desse mercado. E como é que eu faço para diminuir competitividade? Você para de olhar para os seus competidores, que são teus concorrentes, e você passa a olhar para o seu cliente. O grande segredo da diferenciação não é no que o concorrente está fazendo, é no que o cliente está querendo e ninguém está entregando. Só que a maioria das empresas está mais concentrada em olhar para o concorrente do que olhar para o que o cliente realmente quer. Você pega, por exemplo, o Nubank. O Nubank não olhou para o Itaú para montar a sua estratégia, ele olhou para o que o cliente estava querendo. Todas as empresas que estão crescendo, elas estão olhando e colocando energia no cliente ao invés do concorrente. E eu também considero que as pessoas hoje, até por conta de movimentos como esse, tudo que a gente vem, às vezes, consumindo de conteúdo na internet, fala muito sobre alta performance. Como que esse empresário também vai aprender a lidar com a alta performance e essa busca por conhecimento que hoje é assim, muito expansivo, tem muito conhecimento disponível e saber usar isso na prática? Fantástico também tua pergunta. A gente vive hoje a geração que mais tem acesso à informação e, ao mesmo tempo, é uma geração menos preparada. Por quê? O excesso de informação ele é um perigo. Porque imagina que eu sou um empresário e eu sigo 10 influencers de empresas. Cada um tem uma linha diferente. Eu vou fazer uma salada de fruta. Ele tem que eleger uma linha. Então, eu tenho 1.100.000 seguidores no Instagram, Marcos Freitas. Eu tenho hoje 300 projetos de consultoria que eu atendo no Brasil, Estados Unidos, Paraguai e Europa. Esses projetos eles seguem uma linha. Então, o grande ponto é o empresário parar de ser um consumidor de muita coisa, onde ele tem uma coxa de retalho pegando uma frase, um hack, uma sacada pontual, e ele deve seguir uma metodologia que seja comprovada, que tenham empresas tendo resultado, como a nossa empresa gera resultado real em outras empresas. Então, esse excesso de informação ele é um perigo. Porque às vezes a pessoa fica ali pulando de galho em galho e não coloca em A prática. gente chama do obeso de conhecimento, né? Consome muito e aplica quase nada. Então, eu acabei de vir para cá, conversando com uma cliente lá do Nordeste, que ela tem uma distribuidora e bateu recorde esse mês.
E por quê? Porque ela segue um método. Quantas empresas vão reclamar do mesmo mês que essa mulher bateu recorde? Só que do que adianta eu pegar um pedacinho de cada? Pega uma linha, foca nela, segue e aplica. E às vezes o empresário também fica muito ali no achismo e não coloca em prática um caminho, né? Porque eu vejo que uma consultoria, uma metodologia, ela vai dar um norte para a pessoa seguir. Um norte. Ela não é nenhuma garantia, mas ela é um caminho. É como se você chegar no Waze e disser, Waze, eu quero ir para aquele destino. Ele vai te levar para um caminho. E sozinho é muito difícil. Só que o empresário de sucesso, ele não pede ajuda, ele quer fazer tudo só, ele é orgulhoso, ele não consegue sair dentro da empresa dele e ele fica preso ali numa bolha que não consegue sair. Centraliza demais e delega de menos, né? Ele quer crescer, mas ele não sabe como. Só que é muito louco isso, porque ele quer crescer, não sabe como e não pede ajuda e continua ali naquele buraco. Para tu ter uma ideia, o Brasil tem 25 milhões de CNPJs, onde 97,5% das empresas são micro e pequenas empresas. E aí o cara diz assim, mas é muito difícil ser pequeno, mas é difícil ser grande também. Só que a concorrência lá no grande é muito menor do que lá no pequeno. Então a empresa, para crescer, ela precisa ser profissional. Maravilha. E pensando no contexto de tudo isso que você disse, quais habilidades você considera indispensáveis para esse empresário de sucesso? Empresário de sucesso, ele precisa ser ambicioso, ele tem que querer crescer, ele tem que ser um cara prático, ele tem que ir para a prática, porque não é só sabendo o que eu tenho que fazer que as coisas vão acontecer, eu tenho que ir para o campo da prática. Ele precisa ouvir cliente, ouvir fornecedor, ouvir funcionário. Ele precisa entender que o primeiro cliente de um empresário não é o cliente que paga. O primeiro cliente de um empresário é o funcionário dele. E eu vejo muitos empresários querendo ter uma equipe fantástica, mas tratando muito mal as suas equipes. Então, o cara que consegue ter essa habilidade de ouvir, de confiar, de tratar bem o time, de ser ambicioso e de ser prático, é um conjunto muito poderoso para quem quer ter resultado. Maravilha. E você dá a consultoria, tá ali no modo mais, vamos dizer, individual com a pessoa, mas a gente tem tido muitos eventos como esse, como o Conebra, e eu também quero saber qual que é a sua opinião sobre eventos assim, a importância de estar num evento desse também. Eu gosto muito desse tipo de evento, porque esse evento, ele abre a mente. Esse é o tipo de evento que te desperta. Você vinha no modo mais parado e escuta várias pessoas e acende uma luz. Só que essa luz ela vai apagar muito rápido. Então, o mais importante do que é fundamental vir para esse evento, mas o mais importante é o que você vai fazer depois dele, porque é na prática que as coisas acontecem, não apenas o conhecimento. O conhecimento é só a fagulha. E falando de Marcos Freitas, qual é a sua visão de futuro? O seu caminho, assim, como que você enxerga os próximos anos, o crescimento do empreendedorismo, principalmente no nosso país? Maravilha. Falando de Marcos Freitas, eu quero ser avô. Eu sou muito família, eu amo muito família. Sou casado há 25 anos, tenho 3 filhos, uma filha de 22, uma de 15 e um de 3, com a mesma esposa. Então eu quero cada vez mais ter tempo para minha família, é o que eu mais quero. Maravilhoso. Eu digo que eu quero ter tempo, paz e liberdade, tá? O dinheiro ele é bom, mas o dinheiro ele rouba muita coisa da gente. Ele rouba o tempo, ele rouba a paz, tá? Então eu quero ter mais tempo para minha família. E para ter mais tempo para minha família, eu preciso ter uma empresa mais profissional. Hoje nós temos 100 funcionários, estamos presentes em todos os estados do Brasil, 4 países, né? Vamos faturar esse ano 100 milhões de reais. E tudo isso eu consegui conquistar do zero até esses 100, fazendo na prática o que eu ensino, que é algo raro hoje na turma que está ensinando na internet. Então eu quero ter paz através de uma empresa que roda, gera dinheiro com um time que eu consegui montar e que eu não preciso estar ali toda hora. E dentro dessa visão, obviamente que também existe o resultado dos seus clientes. Como que é para você quando você pega uma empresa, pega um cliente que está ali às vezes ansioso, desacreditado de si, desmotivado, e você vê que essa pessoa mudou, o seu método fez a diferença na vida dessa pessoa? Isso para mim é mais valioso que dinheiro. Bati uma meta, esse mês a gente vai bater a meta, vamos fechar ali 8 milhões, por exemplo. E nesse mês de março. E eu não fico tão feliz quanto a mensagem que eu recebi da cliente hoje que bateu o recorde. Porque eu sei o quanto o empresário sofre. O empresário é muito sozinho, ele sofre com o governo que luta contra ele sofre com funcionários que muitas vezes estão contra a empresa, ele sofre com concorrentes que não sabem fazer conta e queimam o mercado. Então, poder ajudar na prática, na realidade, ver esse empresário crescendo, me preenche de uma forma inexplicável. E esse talvez seja um dos fatores que faz a nossa empresa ser uma das maiores do mercado.
Porque nós não somos os mais famosos, não somos mais conhecidos, mas certamente nós somos os que mais geramos resultado porque a gente coloca o cliente verdadeiramente no centro. Empresas de sucesso colocam o cliente no centro. Primeiro o funcionário, depois o cliente pagante e, como consequência, a gente ganha dinheiro e cresce. Maravilhoso. Para finalizar, eu vou pedir para você deixar um recado para aquelas pessoas que às vezes estão ali cansadas, já tentaram de tudo, já se motivaram e perderam a motivação. E o que você pode falar para essa pessoa para que ela não desista? Pode ser 3 coisas. Pode. Vou deixar 3 recados para vocês. Primeiro recado: reclamar não paga conta. Eu não sei se você gosta ou não do governo atual, a maioria dos empresários não gosta, assim como eu, não gosto do governo atual do PT. Mas mesmo com esse governo trágico de aumento de impostos, tem empresa crescendo. E por que essas empresas estão crescendo no governo trágico? Porque essas empresas entenderam que elas precisam se ajustar ao momento. Esse é o ponto 1. O ponto 2 é: trate bem o seu time. Seu time não é o seu inimigo. Invista na sua equipe. Invista na sua equipe para que ela se desenvolva. Invista na sua equipe num bom ambiente. E o terceiro, confie que nesse ano a direita vai ganhar e o Brasil ano que vem será governado pela direita. Bora junto, empresário. Amém. Tamo junto. Muitíssimo obrigada. Foi uma honra poder falar com você, receber do seu conhecimento. Te agradeço. Em outras oportunidades que estiver em Goiânia, venha conversar com a gente mais um pouquinho. Um prazer. Prazer foi meu. Muito obrigada. Valeu. Já já estamos de volta com mais um episódio do Colmeia Cast versão Conebra.